Oi, 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 galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem e estudando. Então, já que estamos falando em estudar, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e hoje nós vamos falar sobre o Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino. Então, bora lá. Nossa última aula, nós falamos sobre as crises que estavam acontecendo no Império Romano. Crises essas que levaram à divisão do Império em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Todas essas crises que estavam acontecendo, elas estavam principalmente nessa porção ocidental. Então, por isso que o Império é dividido. Crises essas que foram acentuadas pela dominação dos povos germânicos. Então, é por isso que a gente usa o termo a queda do Império Romano do Ocidente. Então, como assim queda? Que é quando o Império Romano do Ocidente ele não resiste mais. A sua estrutura que faz o Império continuar existindo não consegue mais se manter, já que ele estava imerso em crises políticas, crises militar, também tinha a crise do sistema escravista, tinha a crise que foi ocasionada por conta da expansão do cristianismo e, por fim, as invasões dos povos germânicos. Então, todos esses fatores contribuíram para que a estrutura do Império Romano do Ocidente entrasse em colapso. Então, por isso, nós temos a sua desintegração. Beleza, o Império Romano do Ocidente caiu. E o Império Romano do Oriente? Ele continuou lá, firme e forte. De 395, que foi a data oficial, da divisão do Império Romano, até 1453, que é quando ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Bora então conhecer suas principais características. Por algum acaso vocês encontrarem a palavra Bizâncio, está se referindo ao Império Romano do Oriente. Como assim? Quando ocorreu a divisão, a cidade de Bizâncio se tornou a capital do Império Romano do Oriente. Ué, professora, mas como assim? A senhora não tinha falado na aula passada que a capital do Império Romano do Oriente era Constantinopla? Então, calma aí que eu vou explicar isso melhor para vocês. A princípio, o nome da cidade era sim Bizâncio, só que o imperador Constantino começou a remodelar Bizâncio. E aí ele também decidiu mudar o nome da cidade. Então foi aí que Bizâncio passou a se chamar Constantinopla, que significa cidade de Constantino, obviamente. Acho que Constantino deveria ser leonino, né? Com todo esse egocentrismo, né? Mas não, ele era aquariano. Precisamos fazer uma astral dele. Brincadeiras à parte. O que interessa é que sim, ele mudou o nome da cidade. Agora Bizâncio se chama Constantinopla. E é assim que vai ser conhecida. E aí, Constantinopla ela se consolidou como um centro marítimo e comercial de grande importância entre a Europa e a Ásia, já que ela se localizava num ponto super estratégico, ou seja, ligava o Oriente e o Ocidente, na única via de acesso ao Mar Negro. Então, por esse motivo, a cidade sempre teve um papel fundamental como um centro comercial, e não apenas comercial, mas também político e administrativo, já que ela tinha uma localização super privilegiada. E justamente por isso, ela era alvo de constantes disputas territoriais, que nós vamos entender isso mais para frente. Disputas essas que contribuem para a queda de Constantinopla. Esse comércio em Constantinopla ele era mais forte, digamos que no litoral. Então, por isso que nas outras cidades, a economia era pautada principalmente na agricultura latifundiária. Então, assim, Constantinopla sabia equilibrar super bem a sua economia. Por isso que foi um império super rico, super poderoso. Então, por que os povos germânicos que invadiram o Ocidente, por que eles não foram para o Oriente? Então, bora entender o que impediu essa invasão. O imperador romano do Oriente, ele teve uma sacada de gênio. Teodósio II, em 413, ele construiu uma muralha. Sim, essa muralha deixou Constantinopla segura e protegida durante muito tempo. Então, assim, ele conseguiu evitar invasões. Constantinopla agora foi uma cidade
completamente cercada e protegida contra invasores. Uma das características principais do Império Bizantino é a questão do cesaropapismo. O que é isso? O cristianismo ele era a religião oficial e o principal fator de unificação da civilização bizantina, de modo que os imperadores assumiram o papel de representantes de Deus, unindo as funções política e religiosa. Então, esse sistema em que o poder sobre o governo e sobre a religião concentrava-se nas mãos dos imperadores era conhecido como cesaropapismo. Estava tudo a mil maravilhas em Constantinopla. Constantinopla vivia, aparentemente, em paz e com a sua economia super boa, super tranquila. Só que nem tudo são flores nessa vida. Começou uma rebelião que quase abalou as estruturas do Império Bizantino. Essa rebelião acontece no governo de Justiniano. É conhecido como Revolta de Nica, ou então a Revolta do Hipódromo, porque foi justamente no Hipódromo que começou toda a movimentação, toda essa rebelião. Essa revolta, como muitas outras, aconteceu por conta da grande cobrança de impostos sobre os mais pobres. Só que aí Justiniano consegue controlar a situação e trazer de volta a paz para o Império Bizantino. E assim Justiniano se mantém como o imperador e ele é conhecido como o principal imperador do Império Bizantino. E daí ele começou a fazer uma série de reformas em Constantinopla, dentre as quais se destacaram as construções religiosas. E é aí que nós podemos comentar sobre a Basílica de Santa Sofia, que passou a ser o símbolo do Império Bizantino, seria a menina dos olhos do Império. Outro feito de Justiniano que é super conhecido é o Código Justiniano, que é uma compilação e organização das leis em institutas, que são princípios, fundamentos. Foi também com Justiniano que o Império reconquistou muitos dos territórios ocidentais que haviam sido perdidos. Então, Justiniano começa uma investida, uma espécie de movimentação para o confronto contra os muçulmanos e os germânicos. Em relação aos muçulmanos, nós teremos uma aula em que eu vou explicar para vocês a questão do islamismo, do árabe. Fiquem tranquilos. Enfim, só que com os muçulmanos, eles conseguem assinar um acordo de paz eterna, que dura por 10 anos. Sabe aquela ideia de que seja eterno enquanto dure esse amor? Então, não durou muito tempo, não. Não foi eterno, não. E contra os germânicos, eles foram para cima. Já que ele tinha, Justiniano tinha por objetivo reconstruir o antigo Império Romano. Então, por meio de muitas lutas, conflitos militares, ele conseguiu derrotar os povos germânicos. Então, ele derrotou os vândalos do norte da África, os visigodos do sul da Espanha, os ostrogodos que estavam na Itália, estabelecendo assim a sua autoridade imperial. Tudo isso deixou o Império Bizantino ainda mais poderoso, não só politicamente, mas também economicamente. Eles estavam super bem na foto. Só que nem tudo dura para sempre. Então, todo esse período maravilhoso do Império Bizantino logo iria acabar. E foi o que começou a acontecer com a morte de Justiniano. O Império começou a entrar em declínio. Doenças começaram a se abater sobre o Império e, como para a economia funcionar, para a política funcionar, para qualquer coisa funcionar, precisa de pessoas. Com as pessoas adoecidas, é óbvio que as coisas não iriam estar funcionando nada bem. Então, se aproveitando desse enfraquecimento do Império, os muçulmanos começam seu processo de expansão sobre o Império Bizantino. Eles fazem a sua investida. Os bizantinos, eles resistem, só que eles perdem grande parte de seu território, perdem a Península Ibérica, perdem o Egito, a Tunísia, enfim. Aqui, Constantinopla, como era uma cidade cercada, estava lá firme e forte. Um ponto aqui super importante a ser comentado com vocês, que depois vocês vão entender isso melhor lá pra frente, que tem várias consequências, é que em 867 a Igreja de Constantinopla deixou de reconhecer a autoridade do Papa. Olha a treta que isso vai dar. E em 1054 rompeu definitivamente com a autoridade papal em Roma. Então isso levou a um cisma, que é conhecido como Cisma do Oriente. O que é cisma?
é uma divisão ou separação de uma religião ou igreja. Então, esse cisma dividiu o catolicismo em Igreja Católica Ortodoxa e Igreja Católica Apostólica Romana. Então, deixem essa informação guardadinha no coração de vocês, que lá pra frente vocês vão ver que isso vai dar treta, principalmente quando o Império Bizantino precisar de ajuda e aí o Papa se negar a ajudar, já que estava todo mundo muito cismado, né? Então agora vamos falar do como aconteceu a queda de Constantinopla. O Império Bizantino estava perdendo seus territórios em várias outras partes. Constantinopla estava resistindo por conta da sua proteção, da sua muralha, né? Só que uma hora essa muralha iria ruir, iria cair. E é o que acontece. Constantinopla era super cobiçada. Como eu falei com vocês, sua posição estratégica também era importantíssima. Então, por isso, ela foi ameaçada e foi alvo de frequentes ataques e tentativas de invasões. Os muçulmanos estavam usando toda a sua força para poder conquistar, para poder dominar Constantinopla. Só que após séculos de existência e sofrendo várias tentativas de invasão, uma hora o império não iria mais resistir. E foi o que aconteceu. Com ataques frequentes, Constantinopla passou a ficar cada vez mais isolada, com os domínios territoriais mais escassos e suas defesas fragilizadas. O que isso foi super bem aproveitado pelo mais poderoso império do mundo muçulmano, que foi o Império Otomano, os turcos. Então, finalmente, em 1453, Constantinopla sucumbiu. Ela foi tomada pelos turcos otomanos. Então, assim, o Império Bizantino, ele foi um dos maiores da história. Ele existiu durante muito tempo. O seu apogeu foi entre os séculos 4 e 6, que foi durante a Alta Idade Média. Como assim, professor? Idade Média? Isso aqui não é história antiga? Então, olha só, lembra que eu falei com vocês que quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, começou o processo de feudalização da Europa Ocidental? Então, isso vai marcando uma nova estrutura econômica, política, social, cultural em toda a Europa. E, consequentemente, isso vai trazer influências também para o Oriente. Até porque antes da divisão, o Império Romano era uma coisa só, né? Então, assim, enquanto que o Império Bizantino estava lá vivendo a sua história legal, numa boa, aparentemente, tudo numa boa, na Europa Ocidental, o antigo Império Romano do Ocidente estava começando a sua fase de feudalização e todas as transformações decorrentes disso. Então, é a partir daí que nós temos o conhecido e longo período da Idade Média. E nas próximas aulas vamos entender melhor todo esse processo de feudalização da Europa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido a aula de hoje e toda a relação e importância do Império Bizantino. Nos vemos nas próximas aulas e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijos e bons estudos.